Deus está pensando em você o tempo todo. Eu disse, Deus está pensando em você em todo o tempo. E adivinha, Ele não está pensando nada de ruim. Eu chamo isso de se está quebrado, Deus pode consertar. Um dia eu comecei a pesquisar algumas referências sobre a palavra restauração e, sabe, restaurar algo significa tornar aquilo novo novamente. Ou até mesmo torná-lo melhor do que o novo. E eu gostei muito dessa ideia porque, sabe, quando você adquire algo novinho em folha, você diz... Cuidado, não toque nisso para não arranhar. E sabe, você só quer ficar olhando para aquela coisa. Mas quando você tem uma peça de mobília que talvez tenha lá uns 20 anos de idade, mas ela ainda continua linda, mas ela pode ter algum rasgado ali, um arranhãozinho aqui. Mas para ser honesta, se olharmos para essas peças de mobília como nossas vidas... Acho que esses pequenos arranhões e rasgados são o que formam o nosso caráter. Amém? Bem, esta é uma grande mensagem. Deus restaura nossa alma. Uau! Salmos 23, 3. Ele refresca e restaura a minha alma, a minha vida. Ele me conduz nas veredas da justiça por amor do seu nome. A nossa alma é tudo que está em nós. São todas as coisas que você não vê, mas que são mais importantes do que as que você vê. Não importa o quão bom você pareça do lado de fora, se você é miserável por dentro, você ainda é muito miserável. E a nossa alma envolve a nossa mente, a maneira que nós pensamos. Sabe, na verdade, você pode ter uma boa vida tendo bons pensamentos e pode ter uma boa vida e deixá-la ruim por ter maus pensamentos. É a atitude, o tipo de atitude que você tem em relação às coisas e em relação à vida. E não pense que eu não tenho a oportunidade de praticar o que eu estou pregando, porque eu tenho. Só porque estamos aqui e pregamos estas coisas, não pensem nem por um minuto que nós não temos muitas chances de ter que viver estas coisas. Precisamos orar sempre para sermos fortes interiormente. Essa foi uma das orações de Paulo para a igreja. Em Efésios 3,16, ele diz que ele vos conceda as riquezas de sua glória, para serdes fortalecidos e espiritualmente energizados com poder, através de seu Espírito Santo em seu interior, no profundo do seu íntimo ser e personalidade. Ore por si mesmo e pelas pessoas que você ama todos os dias, para que elas sejam fortalecidas interiormente, com o poder do Espírito Santo. O espírito forte do homem o sustenta em grande dor e em problemas. Se você for forte por dentro, você conseguirá passar por qualquer coisa do lado de fora. As emoções precisam tanto de amor e carinho, sabe? Você precisa rir. Eu saí com a minha filha outro dia e eu estava passando um momento difícil. Eu precisava rir e eu não sei o que as pessoas pensaram. Eu estava praticamente me arrastando dentro da loja chamada Whole Foods. Eu estava rindo tanto. Sabe, assim, não tinha algo engraçado. Tudo era engraçado. Era engraçado porque era engraçado. E eu estava rindo porque eu estava rindo. E a minha filha me disse, ela disse, as pessoas vão pensar que você está bêbada. E se souberem quem você é, talvez me achem feliz. Eu disse a ela, depois que eu acabei de rir, que eu me sentia como um armário empoeirado, que foi arejado depois de muito tempo, sabe? E sabe, por não haver muita coisa engraçada acontecendo no mundo ao nosso redor, temos que criar algumas. Então eu vou te dar uma sugestão para começar. Eu não estou brincando quando digo isso. Sorria mais. Apenas sorria. Sorria quando estiver só.
Quero dizer, eu faço isso às vezes. Eu me sento e... Isso me faz sentir melhor. Vá em frente, tente. Feche os olhos e apenas sorria. Assim, ó. Você vai se sentir melhor? Verdade, pessoal. Eu descobri que quando eu faço isso é como se eu sentisse algo saindo daqui de dentro. E olha... Gente, é pegar ou largar. Mateus 11, verso 28. Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados e todos os estressados. E eu darei a vocês descanso, um refresco para a sua alma. Veja, Deus quer ministrar dentro de nós, na nossa mente e vontade, nas emoções, nas atitudes. Ele se importa com cada parte de você, especialmente com as coisas que acontecem dentro de você. Ele se importa com o que acontece dentro de você. Se você tem uma alma ferida, nós oramos agora para que Deus te restaure, que Ele te dê uma nova vida e uma razão para sorrir, alguém para amar e alguém para amar você. Nós oramos para que você encontre alegria em coisas que outras pessoas possivelmente nunca encontrariam alegria. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Que divertido. Deus restaura o nosso valor. E antes de ler estas escrituras, vou contar uma história. E você vai gostar, Tommy, porque está bem relacionada com o Centro dos Sonhos. Por causa do que o pastor fez ao iniciar o Centro dos Sonhos em Los Angeles, isso meio que se tornou viral e agora existem 267 Centros dos Sonhos nos Estados Unidos. E nós temos um em St. Louis, provavelmente fomos um dos primeiros, eu acho, a construir um. E ele disse que é um dos maiores. E então Dave e eu conhecemos um homem em um Starbucks no outro dia. E o rapaz realmente acabou vindo falar conosco e ele disse, ele era um homem bem vestido, e ele disse, eu quero que saibam que eu me formei na Casa para Homens no Centro dos Sonhos há 8 anos atrás. Agora, se você estiver em uma das nossas casas no Centro dos Sonhos, significa que você veio das ruas, que era viciado em drogas ou álcool, ou talvez tenha saído da prisão, mas não de uma casa. Você está lá porque chegou ao fundo do poço, ok? Então, depois de 8 anos, ele agora é dono de sua própria empresa de construção. E ele está casado. Ele e sua esposa fizeram algumas missões e então agora eles iniciaram a abrir uma nova igreja em nossa cidade. Então veja, pastor Tom, as coisas continuam acontecendo. Veja o que você começou. Veja, você nunca sabe quando você dá um passo positivo para obedecer a Deus. Os efeitos disso são grandes demais e podem ser surpreendentes, mas a razão pela qual eu quis trazer isso é por causa da parte da qual eu vou falar agora, que é Deus quer restaurar o seu valor. E então, eu não sei se o Dave perguntou a ele o que mais o ajudou, ou se ele veio e disse ao Dave, mas ele disse, quando eu ouvi a Joyce dizia, Deus não está bravo com você, você é a justiça de Deus em Cristo, Ele ama você. Isso mudou completamente a minha vida. Eu não tinha ouvido isso. Coisas que ouvimos e tomamos como garantidas o tempo todo. E o mundo está cheio de pessoas que nunca tiveram alguém para dizer a elas que Deus as ama. Eu acho que a maioria das pessoas andam com este sentimento vago de que Deus está assim, bravo com elas. Talvez algumas não, mas a maioria sim, sabe? Eu não orei direito, eu não fiz aquilo. Quantos de vocês concordam que às vezes nos sentimos assim?
Eu sei que quando estamos mal, você não quer levantar a mão, você faz coisas assim, mas eu passei por isso por muitos anos. Quero dizer, sabe, o diabo sempre me lembrava de uma outra coisa que eu havia feito. Não importa o que eu fizesse, sempre havia algo que eu não tinha feito. Então eu sempre me senti um pouco mal com isso e eu nem percebi que eu meio que sentia vagamente que talvez Deus não estivesse satisfeito comigo. Mas veja, Ele não fica satisfeito conosco porque fazemos tudo certinho. Ele fica satisfeito conosco porque nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho. Deixe-me dizer algo. Se você está procurando um ministério e ainda não sabe qual é o seu, eu vou te dar um agora. Agora, todo mundo tem um ministério. E o seu ministério é fazer de cada pessoa que você vir valiosa. Faça-se sentirem valiosas. Só sorrir para alguém faz a pessoa se sentir valorizada. Dizer bom dia faz com que se sintam valiosas. Saber o nome delas as faz se sentirem importantes. Eu não sou muito boa nisso, mas eu vou te dizer. O pastor Mike, ele sabe o nome de todo mundo que trabalha conosco e talvez ele saiba o nome da metade das pessoas que estão aqui. Ele é muito bom nisso, sabia? Eu odeio dizer isso. Há pessoas que trabalham para mim há 10 anos e eu ainda não sei o nome delas. Eu não sou boa nisso. Eu me lembro dos rostos, mas não dos nomes. Mas é bom tentar lembrar os nomes das pessoas porque isso as faz se sentir importantes. Eu ouvi isso e acho que é verdade. As pessoas, elas nem sempre se lembram do que você disse a elas, mas elas sempre se lembrarão de como você as fez se sentir. Isso não é bom? Então apenas pense, você está agora em um ministério de tempo integral. Em todo lugar que você for, você deve fazer alguém se sentir valorizado. E quer saber a verdade? Eu acho que esse tipo de ministério, de qualquer maneira, são mais importantes do que esse aqui, sabe? Claro que a pregação, o ensino, a adoração e todas estas coisas são muito importantes, mas onde as pessoas vivem, onde elas estão sofrendo, é nas ruas. É onde a maioria delas está, não estão aqui hoje, estão lá fora em algum lugar. E você vai passar por 1, 2, 3 ou 4 delas amanhã, talvez? Que tal fazer a moça do supermercado se sentir valorizada? Obrigada por fazer isso por mim, eu aprecio o seu trabalho. Em vez de dizer, nossa, que caixa mole. Depois se virá para ela ver a tatuagem de Jesus no seu braço. Vamos lá, se alguém precisa se sentir melhor nesta noite, ouça. Isaías 43, porque você é precioso aos meus olhos. Você é precioso. Geralmente nós dizemos aos bebês, você é tão precioso. Mas Deus está dizendo para você hoje à noite, você é tão precioso. Por causa disso você é honrado e eu te amei. Eu amo você. Deus te ama. Você é único. Não existe duplicidade com Deus. Não foi um acidente. Ele te formou de propósito no ventre da sua mãe, com as suas próprias mãos. Salmo 139, 13 a 18. Vamos dar uma olhada neles, porque são lindos. Tu criaste um íntimo do meu ser e me formou junto no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu fui formado em secreto, internamente, habilmente formado, como se bordado com muitas cores das profundezas da terra. Seus olhos viram minha substância ainda informe, e no seu livro, agora ouça isso, e no seu livro foram escritos
todos os dias que me foram concedidos, quando ainda não havia nenhum deles, nem mesmo uma forma. Antes mesmo de você nascer, todos os dias de sua vida já estavam registrados no livro de Deus. Então, adivinhe, nós podemos ficar surpresos, mas Ele sempre está pronto para o que vai vir. E isso é incrível. 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E quando eu me levantasse, eu ainda estaria contigo. Sabe o que está dizendo? Que Deus, Ele pensa muito em nós, o tempo todo. Deus está pensando em você o tempo todo. Eu disse que Deus está pensando em você em todo o tempo. E adivinha, Ele não está pensando em nada de ruim. Ele está pensando no seu potencial, nas suas possibilidades, nos seus dons, em como Ele pode abençoar você, como Ele pode compensar você por algumas feridas que você teve na sua vida. Aqui diz, se você pudesse contar o número de pensamentos de Deus para nós, eles seriam mais do que os grãos de areia. Deus pensa a respeito de nós, sabia? Uau! Isso aqui em Lucas 12:7. Na verdade, todos os fios de cabelo da sua cabeça foram contados. E sabe, Ele não tem que contar tanto em alguns quanto em outros, mas... Agora, eu amo meus filhos, mas eu não conto os fios de cabelos deles. Salmo 56:8 diz, Ele armazena nossas lágrimas em um odre e registra as nossas dores. Como podemos ler isso e agir como se fosse um livro de histórias? Pense, que tipo de relacionamento é esse que Deus quer que tenhamos com Ele? Meu Deus! Ele diz, você é precioso. Eu sei quantos fios de cabelos você tem. Eu escrevi todos os dias da sua vida no meu livro, antes mesmo deles existirem. Eu guardo você. Eu tenho cada lágrima que você derramou em um odre, e toda vez que você sentiu uma dor, eu registrei-a no meu livro. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, aquele que estiver aqui nesta noite precisa ter o seu valor restaurado. Eu oro para que você faça isso por elas agora. Ajude-as a realmente ouvir o que acabei de dizer e tomarem isso para si com fé. Porque há poder de cura nestas palavras, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar rapidamente por algumas coisas, porque eu quero chegar à última. O que normalmente não consigo, mas eu quero tentar, então vamos tentar. Deus restaura a nossa confiança. A Bíblia diz em Filipenses 3:3 que nós não devemos colocar a nossa confiança na carne, mas nossa confiança deve ser somente em Cristo Jesus. Filipenses 4:13 diz, posso fazer todas as coisas que eu fui chamado para fazer, através dele que me fortalece e me dá poder. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Eu amo isso. Eu estou pronto para tudo e qualquer coisa por meio dele que me infunde força interna e paz confiante. Eu quero dizer que, com base no que eu estou lendo aqui, você pode e você é. 1 João 5,14. Este é o grau de confiança que nós temos como crentes nele, que podemos chegar diante dele e se pedirmos qualquer coisa, de acordo com a sua vontade, consistente com seu plano e seu propósito, ele nos ouve. Talvez só devêssemos orar mais. Ok, agora quero falar com você sobre Davi e Golias por um segundo. É realmente uma história incrível.
1 Samuel 17:40. Levou o seu cajado de pastoreio em sua mão e ele escolheu para si 5 pedras lisas do córrego. As colocou no saco de pastoreio que ele tinha, isto é, sua bolsa de pastor. Tinha um estilingue na mão e se aproximou do filisteu, o gigante Golias. O filisteu veio e se aproximou de Davi com seu escudo à sua frente. Quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, ele zombou, porque ele era apenas um jovem, de aspecto ruivo e uma bonita aparência. O filisteu disse a Davi: eu sou um cão para que você venha a mim com um cajado de pastor? E o filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses, que sabemos que eram inexistentes. O filisteu ainda disse a Davi: venha até mim hoje e darei a sua carne aos pássaros do céu e às bestas feras do campo. Então Davi disse ao filisteu: você precisa ver a confiança que este jovenzinho tinha apenas por adorar Jesus nos campos, sabe, gente? Então Davi disse ao filisteu: agora imagine o quanto esse homem era maior do que Davi 3, 4 vezes. Ele era muito grande. E Davi não tinha armadura, ele não tinha espada, não tinha uma lança, ele tinha um estilingue e 5 pedras lisas e Deus. E então... E disse Davi ao filisteu: você vem até mim com espada, lanças e dardos, mas eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontastes. Nesse dia o Senhor te entregará a mim, e eu te derrubarei, cortarei a sua cabeça, e darei o seu corpo ao exército dos filisteus. Neste dia eu te darei para os pássaros do céu e as bestas feras da terra, e então toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Por que Davi estava fazendo isso? Ele não estava tentando provar que era um grande atirador? Ele estava se posicionando pela honra de Deus. Ele estava dizendo: aquele filisteu está clamando pelos falsos deuses e ninguém deste exército vai lutar contra esse cara. Bem, eu vou. Porque ele esteve o suficiente com Deus nos campos para saber que sua confiança estava em Deus. E vocês sabem o que aconteceu, não é? Deus é a nossa confiança. Quantos precisam da sua confiança restaurada? Sabe, muito sobre a confiança é fazer o que você acha que precisa fazer e fazer isso que você precisa fazer, ainda que com medo. Nós achamos que coragem é não ter medo, mas não é. Coragem é seguir em frente na presença do medo. É aí que você é corajoso. Quando o medo está lá e você diz: eu não vou deixá-lo me parar. Pai, eu oro por aquelas pessoas que perderam sua confiança. Pessoas que são extremamente tímidas a ponto disso impedi-las de fazer o que elas querem fazer. Pessoas que são inseguras. Pessoas que talvez se sentiram feitas de bobas por si mesmas e então agora elas apenas recusam-se a sair de casa. Eu oro para que a ousadia venha sobre todas elas e que as pessoas façam mais em seu nome para a sua glória do que nunca antes fizeram. Em nome de Jesus. Amém. Se você se sente quebrado hoje, saiba que todos cometemos erros. Você não está feliz por Deus estar nos restaurando? Eu sei que eu estou. Em vez da nossa vergonha passada, Ele restaurará para nós a alegria da nossa salvação. Não importa o que aconteceu, onde você está no momento, não é tarde demais para você. Você pode recomeçar.